Perfeito. Então, daremos início agora à nossa segunda aula, ao nosso segundo debate, a nossa segunda conversa, que faz parte dessa série de palestras, de conversas sobre como é ser escritor no município de Valparaíso de Goiás, versos e reversos. E a gente está aqui, mais uma vez, reafirmando que a proposta da Academia Valparaísense de Letras é realmente mostrar caminhos, mostrar possibilidades e, nessa segunda aula em especial, tentar trazer um pouco de inspiração para os nossos trabalhos poéticos, os nossos trabalhos em prosa, os nossos trabalhos de modo geral. E, para isso, eu quero comentar sobre uma série de coisas que eu acho que podem ser interessantes justamente para trazer essa inspiração, para motivar os nossos escritores aqui da nossa região. E, claro, estando aberto esse curso para motivar qualquer pessoa que se desafie nessa área do nosso conhecimento, que é a área da arte. A gente conhece já debateu e está cansado de falar sobre todas as dificuldades que os artistas enfrentam no dia a dia. Mas o amor pela arte, ele é justamente isso. É isso que ele tem de engraçado, de divertido. É que ele não se deixa abater por conta desses detalhes. São detalhes importantes, são detalhes que a gente sabe que trazem uma carga de sofrimento, de angústia enormes, mas que a arte ela é superior a isso. E a gente vai debater desde Platão ali, do que ele falava sobre a arte, até a gente chegar nos dias atuais, justamente para comentar um pouquinho sobre todas essas possibilidades, todos esses caminhos e tudo que a gente pode fazer para se desenvolver dentro da arte. Então, a aula de hoje, a gente vai começar falando sobre material e método. A aula passada, a gente já falou mais sobre a questão do material. Primeiramente, dando o exemplo de João Cabral de Melo Neto, a palavra em si, ela já é o nosso material. A gente sabe que a palavra é o que a gente utiliza como ferramenta ali para a gente poder trabalhar dentro da arte, dentro da literatura. Agora, o detalhe é que essa palavra ela tem diversas nuances que nós devemos estar atentos. Como João Cabral de Melo Neto falava, as palavras elas são como abelhas domésticas. Elas têm esse lado domesticado, porque nós somos falantes da língua e nós tentamos a dominar de algum modo, mas, por outro lado, nós também temos este lado em que elas são feras selvagens, elas são abelhas, a gente não pode vacilar em nenhum momento perante elas, porque elas acabam, né, se voltando contra nós. Os erros de interpretação, os erros, às vezes, eles são facilmente deixados de lado, desde que você saiba se expressar. E se expressar na arte é uma coisa necessária. O João Cabral de Melo Neto ele falava justamente que o rigor formal era algo importante na construção artística. Mas existem outros artistas que vão trazer justamente o contrário. Eles vão trazer que isso não é importante. E outro detalhe, a gente vai perceber que existe a tradição literária, mas existe também o talento individual. E, às vezes, a gente olha para a tradição literária e a gente pega alguma coisa que já é um cânone, que já é algo consagrado, e a gente fala, opa, isso pode ser alterado de algum jeito, isso pode ser modificado de alguma maneira, isso pode ser trabalhado com uma nova visão. E é nesse momento, por exemplo, que existe um alto de Natal antigo, de autores antigos, e João Cabral de Melo Neto, por exemplo, chega e faz um alto de Natal pernambucano para trazer a vida dos severinos e para desvelar miséria, sofrimento, fome. Do mesmo jeito, existem outras formas de se pegar uma tradição literária e inserir o seu talento individual. É a mesma coisa que a gente pode dizer que existe uma tradição literária de diversas correntes, de diversas obras que nós podemos usar como inspiração e como objeto para construir a nossa literatura, inclusive uma literatura que seja marcante como uma literatura do Valparaíso, uma literatura do Goiás,
uma literatura do Brasil, uma literatura do Distrito Federal, aqui do lado. Então, tudo isso é possibilidade. Então, primeiramente, o método para se chegar a isso, geralmente, o método que nós estudamos é o método da teoria literária. A teoria literária tem um livro muito interessante do Jonathan Fuller, que ele diz o seguinte: a teoria faz você desejar o domínio, do mesmo modo como João Cabral de Melo Neto falava que nós tentamos, né, dominar essas abelhas domésticas, dominar a palavra. Então, a teoria ela te faz desejar o domínio. Você espera que a leitura teórica lhe dê conceitos para organizar e entender os fenômenos que o preocupam. Mas a teoria torna o domínio impossível, não apenas porque há sempre mais para saber, mas, mais especificamente e mais dolorosamente, porque a teoria é ela própria o questionamento dos resultados presumidos e dos pressupostos sobre os quais ele se baseia. A gente tem na teoria literária, muitas vezes, as explicações, os entendimentos. Às vezes a gente pega um poema, por exemplo, de um Augusto dos Anjos, e acha a linguagem dele muito complicada, muito difícil, e não entende o que está sendo falado ali. E a teoria da literatura ela serve, né, para tentar trazer esse domínio sobre o que está sendo falado, sobre qual é o objetivo de Clarice Lispector com A Hora da Estrela, sobre qual é o objetivo de Bukowski ao dizer que o amor é um cão dos diabos, qual é o objetivo que o autor tem ali em escrever aquela determinada obra. E, por outro lado, esse tipo de compreensão, esse tipo de domínio, ele não tem possibilidade de abarcar tudo, né? Justamente porque a gente percebe, pela teoria mesmo, pelo estudo, o tanto que a gente precisa aprender mais. E isso, às vezes, é doloroso. A gente se sente, poxa, eu estou estudando tanto. No final da aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre isso, justamente comentando. Tipo, nossa, a gente olha para, por exemplo, um autor como João Cabral de Melo Neto e olha, tem tanta coisa legal dentro da obra dele que a gente não estuda na faculdade, que a gente não tem espaço dentro do currículo. Mas realmente por quê? Essa disputa por currículos é uma coisa muito complicada, é uma coisa que tem muitas coisas para ser faladas e é doloroso, às vezes, a gente deixar de lado autores muito bons por conta de autores mais consagrados. E é interessante ver que esse desenvolvimento de currículo ele é algo histórico. Ele depende de momentos para momentos. Por exemplo, eu diria o exemplo de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um autor que eu, na minha infância, gostava muito. Eu lembro que me influenciou muito na minha leitura. Eu gostava muito do Minotauro, né? De ver ele sendo narrado naquelas histórias do próprio Monteiro Lobato. Eu ficava muito impressionado. Eu gostava muito do próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo e não percebia nuances. Não percebiam detalhes que hoje em dia estão sendo destacados na obra dele de uma maneira totalmente negativa. Hoje em dia, existem linhas que estudam Monteiro Lobato, mas justamente para mostrar comportamentos de preconceito, principalmente de preconceito racial, que ele não parece combater. A análise da teoria literária mostra justamente que a estética da recepção ali que acontece é mais uma estética de aceitação de nós ouvirmos um discurso de preconceito sendo reproduzido do que sendo combatido, de fato. Né? E da mesma maneira como Machado falava que a gente não pode escrever desvinculado de nossa época, a gente percebe que João Cabral de Melo Neto mesmo, quando ele não evitava os temas pesados e sim parecia buscá-los, era ainda uma questão crítica, um pensamento crítico, um pensamento analítico. E em Monteiro Lobato a gente percebe que ele vai perdendo cada vez mais espaço no currículo, porque a gente percebe só a reprodução do discurso. Agora, claro, algumas pessoas para defender vão dizer, não, ele realmente está falando aquilo para mostrar como era o pensamento. Mas o detalhe é que muitas vezes é um próprio narrador que está falando de uma maneira totalmente preconceituosa sobre alguns personagens e que fica difícil você explicar.
E, por outro lado, a gente vê, por exemplo, crescendo a atenção sobre autores que não eram tão estudados. Lima Barreto, por exemplo, é um autor fantástico, que não tinha muito espaço dentro do currículo. E que a gente percebe cada vez mais ele ganhando esse espaço, ele ganhando notoriedade. E isso, claro, é um processo histórico que depende, né, de geração para geração, de geração para geração, a gente vê essa mudança de estilo, essa mudança de estudo. Jonathan Fuller, então, ele deixa esse pensamento para a gente, que a teoria literária ela vai buscar entender, ela vai buscar realmente transformar tudo em ciência, o estudo da literatura, o estudo da língua como uma ciência. Jacobson, né, ele já teve um estudo fantástico nisso, né, por mais que ele seja linguista, e Bakhtin também, com seu livro Estética da Criação Verbal, ele também tem um estudo fantástico que tenta mostrar isso, que pode ser realizado um trabalho sério, um trabalho científico, mas que nós devemos ter isso em mente também, que o domínio de tudo é impossível. Que quanto mais a gente estuda, é doloroso, mas é verdade, mais a gente tem a aprender. A teoria é ela própria um questionamento dos resultados. Então, a partir do resultado que eu tenho daquele estudo, eu crio mais perguntas. E isso que é também algo de fantástico dentro da literatura. Eu estou lendo agora um livro que teve uma adaptação famosa para o cinema, que é dos Jogos Vorazes. É uma trilogia, né? São 3 livros, e é uma leitura muito leve, muito tranquila, né? É uma leitura muito boa, principalmente, claro, para jovens, para iniciantes dentro do mundo da leitura. Mas o que eu destaco é justamente que a crítica social que existe dentro da obra, ela é enorme. Enorme, simplesmente. Não existe outra coisa a não ser imensa para descrever a crítica social que existe dentro da obra. E por mais que a gente tente analisar a escrita, por exemplo, que é uma escrita simples, sempre vai se destacar esses outros lados. E quanto mais a gente percebe elementos de crítica e vai discutindo esses elementos, mais perguntas são formadas. Isso é interessante porque a gente percebe que dentro da obra literária a gente tem um universo. Dentro de cada livro de Machado, a gente tem um universo a desvelar, um universo a pensar, um universo a discutir. E dentro da nossa própria obra, enquanto escritores, enquanto criadores de conteúdo literário, a gente também pode analisar a nossa obra nessas diversas nuances. Às vezes a gente cria alguma coisa e, como homens e mulheres de nossas épocas, a gente insere ali elementos que nós só iremos entender depois. Até por isso, às vezes, a gente gosta mais de uma obra que a gente criou ou gosta menos, dependendo do momento em que a gente vive. João Cabral de Melo Neto odiando a Pedra do Sono, a gente olhando para os nossos poemas antigos e achando que não está nem tão legal assim, às vezes achando que está bom. Então, é um questionamento totalmente válido e totalmente natural. O Jonathan Fuller, ele continua no livro dele de teoria literária, dizendo que a natureza da teoria, então, ela é desfazer, através de uma contestação de premissas e postulados, aquilo que você pensou que sabia. Humano, demasiadamente humano, como dizia o Nietzsche, né? A gente é humano demais e essa nossa pretensão, né, enquanto humanos, normalmente nos tende ao erro. Então, aquilo que você pensou que sabia, do modo que os efeitos da teoria não são, de modo que os efeitos da teoria eles não são previsíveis. Você não se tornou o senhor, mas tampouco está onde estava antes. Isso, pelo menos, é uma evolução. Reflete sobre sua leitura de maneiras novas, tem perguntas diferentes a fazer e uma percepção melhor das implicações das questões que coloca as obras que lê. Então, quando a gente estuda, quando a gente se debruça sobre o conhecimento, a gente sempre sai de lá uma pessoa melhor. Eu nunca ouvi falar de alguém que se arrependeu de estudar. Nossa, eu peguei aqui, passei horas e horas estudando para um concurso público, estudei para determinada prova e saí pior, saí arrependido porque eu estudei demais, acabei aprendendo de... Não, beleza. Você pode ter aquele seu questionamento com relação ao seu tempo. Nossa, eu deveria ter despendido esse meu tempo de uma maneira melhor. Talvez eu
pudesse ter usado esse meu tempo para estar mais com minha família, com os meus pets ali, com quem quer que você goste de estar. Mas existe uma coisa muito importante nisso. Tudo levado ao exagero, claro, é errado. Mas eu não conheço ninguém que tenha adquirido conhecimento, que tenha buscado estudar, buscado melhorar, tenha se esforçado nas suas áreas de estudo, de desenvolvimento, e tenha ficado arrependido depois. Tenha saído de lá pensando, nossa, me sinto mal agora. Então, o estudo ele é realmente algo positivo para a gente deve analisar essa questão sobre esse viés de possibilidade de crescimento. A gente não vai se tornar senhor das palavras. Essa pretensão, ela é humanamente, demasiadamente humano, de novo, né? Humano demasiado humano. É a nossa pretensão de querer mesmo ter o domínio sobre as abelhas domésticas que não serão nossas servas. Então, a gente vai melhorar, mas a gente não pode ter essa pretensão enquanto escritores, enquanto estudantes, enquanto professores, enquanto humanos, né? Claro que sempre vai ter aquela pontinha, né, no cantinho ali do coração, mas a gente ignora ele nos momentos que forem possíveis. Então, para começar a dar alguns exemplos dessas possibilidades de inspiração e dessas possibilidades de crescimento que nós temos dentro da literatura, o primeiro exemplo vem com Milor Fernandes, em A Bíblia do Caos, de 1994. O Milor Fernandes ele fez uma brincadeira aqui que é bom a gente diferenciar essa questão antes de começar essa discussão. Existe uma diferença entre a palavra paráfrase e a palavra paródia, né? Quando a gente analisa o modernismo, semana de 1922, a gente percebe que muitos autores se utilizam da tradição literária, se utilizam do que existe de antigo na literatura para criar paródias, para criar brincadeiras com aquelas frases. Às vezes, uma paródia, você vai dizer a mesma coisa, mas com um sentido diferente. Você altera o sentido. Então, na paródia, a gente faz uma brincadeira, a gente traz um humor, a gente vai fazer uma coisa diferente ali daquele sentido original que o autor tinha com aquela obra. E na paráfrase, eu vou dizer a mesma coisa, né? O mesmo sentido, mas as minhas palavras, as minhas abelhas domésticas, elas serão condicionadas de maneira diferente. Eu vou redigir, né? Eu vou levantar aquele meu poema, aquela minha obra de uma maneira diferenciada, mas com a mesma intenção. Eu daria como exemplo, como o João Cabral de Melo Neto gosta muito de falar dessa questão do poeta engenheiro, da engenharia, o pessoal levantou uma casa. Qual o objetivo dela com isso? É morar. Beleza. E eu levanto uma casa do lado. Meu objetivo é morar também. Só que minha casa é diferente. Eu montei do meu jeito, montei com outros materiais, a forma como eu levantei aquele edifício foi diferente. Isso, então, seria uma paráfrase. Agora, uma paródia vejo um monumento ali e eu achei aquele monumento ridículo. E eu pego e faço o mesmo monumento com brincadeiras, com zoações, com pichações ali, com coisas que realmente tragam aquele elemento estético diferenciado para mostrar que eu não quero mostrar a mesma coisa que aquele autor original. Isso, então, seria uma paródia. E, mais precisamente, dentro do texto literário, a gente pode usar, por exemplo, o Milor Fernandes em A Bíblia do Caos, brincando com a própria Bíblia, né? Algumas pessoas até vão ver isso de uma maneira assim, não, assim não pode, a gente não pode mexer nos escritos sagrados, só que aqui a crítica dele era mais importante do que qualquer senso ético, moral. Em João 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo. Aquele momento, né, do verbo como criador, do verbo que era Deus, do verbo que era a criação de tudo, né? E Milor Fernandes ele faz a brincadeira dizendo que no princípio era a verba. E a verba, aí, a gente, claro que percebe a verba com a letra maiúscula também, né? Com aquela questão
mais pessoal, assim, voltada para um momento, e que a gente fica pensando, pô, mas essa verba aí ele está tentando só trazer para o feminino? Ou qual é a verba que ele fala? E a verba que ele quer dizer mesmo é o din-din, o money, 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 e no princípio era a verba. Que o mais importante não é, hoje em dia, pelo menos para a modernidade, o mais importante é o dinheiro. O dinheiro vem antes do que qualquer coisa. Na própria Bíblia se debatia muito a questão do quanto a vida é sagrada. E hoje em dia a gente vê frases como bandido bom é bandido morto. Ah, qual bandido? Ah, aquele bandido ali, não importa, ele roubou uma galinha, ele é um bandido, então bandido bom é bandido morto. Não, então calma aí. O que é sagrado é a vida ou é a propriedade privada? O que é sagrado é a vida ou é o dinheiro? Porque se o bandido bom é o bandido morto, então a vida dele, a partir do momento que ele tenha esse julgamento, né, como bandido, ela já não significa mais nada. E algumas pessoas, claro, que conhecem a Bíblia bem melhor do que eu, vão poder afirmar que Jesus, né, Deus, ele tinha a capacidade de mudar vidas, de salvar bandidos, de defender prostitutas, de pegar a pessoa lá do fundo do poço, do fundo da lama e resgatar aquela pessoa, de salvar vidas, né? E isso realmente é uma coisa que levanta uma série de debates interessantes. O verbo, né, ele vem justamente de logos, do grego, né, e vem significando também essa questão da palavra. E isso também levanta uma série de debates com relações aos estudos culturais. E os estudos culturais são estudos fantásticos também, com essa visão crítica que a gente pode pegar em obras que têm essa capacidade de nos fazer pensar e de despertar essa questão de debate de maneira simples. Com uma frase, no princípio era a verba. O que é mais importante? O verbo ou a verba? Então, os estudos culturais eles vêm para trazer esses pensamentos para a gente. Um exemplo que eu acho muito interessante, que é com a música Rosebud. Rosebud significa botão de rosa. O botão de rosa ainda tem a ver com o verbo e a verba. E é uma música de Lenine e Lula Queiroga. E ele começa falando: o verbo saiu com os amigos para bater um papo na esquina. A verba pagava as despesas, porque ela era tudo o que ele tinha. O verbo não soube explicar depois, porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. O verbo gastou saliva, de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. E o Rosebud, o botão de rosa, né? Ele termina falando Rosebud, Dolores e dólares. Dolores e dólares. Com esse Dolores também trazendo aquela ideia do dor e dólares, o sofrimento e o dinheiro. E o Rosebud também tem duas interpretações interessantes. Uma porque teve um escritor antigo norte-americano, jornalista também, que gostava de usar Rosebud, o botão de rosa, para quando ele ia falar de sua amada. E às vezes até quando ele ia falar sobre, né, algo mais íntimo ali com a sua amada. E o Rosebud também é o som mais importante de Cidadão Kane. Cidadão Kane, para quem já leu, assistiu tudo que tem relacionado à obra, o Cidadão Kane, antes da morte, né, que a morte dele, ele meio que mostra o segredo do seu sofrimento, do seu infortúnio. Ele fala que Rosebud era o nome do trenó, de um trenó de criança que ele tinha na infância e que acaba sendo jogado nas chamas, né, no fogo, nas cenas finais do filme. Então, é um som importante que ficou marcado no filme, né? Tem outras produções que são mais baseadas no Cidadão Kane, né? Mas mais importante é o filme ali mesmo, no caso, mas que traz esse pensamento do Rosebud, de onde veio aí o Rosebud.
de onde veio o botão de rosa. E é muito engraçado a personificação que ele faz. Se a gente discutir o personagem em João Cabral de Melo Neto e a gente viu essa questão, claramente o Lenine parece conhecer aqui tanto o princípio era o verbo quanto o princípio era a verba do Milor Fernandes. E quando ele vem dizer, né, que o verbo ele tem esse primeiro comportamento boêmio, né, tipo, ele não sabe explicar depois, porque ela simplesmente desaparece e ela sai com outras palavras. Né? É muito engraçado a gente pensar que o verbo, quando ele tenta se matar, quando o verbo morre, ele tenta se matar em silêncio, porque as palavras são tudo que o verbo tem. O verbo, a partir do momento que ele não tem a palavra, ele não é nada e ele está morto ali. Se faltam as palavras ao verbo, falta tudo, né? É a falta da falta de João Cabral de Melo Neto. E aí ele acaba. E quando o verbo silencia e morre, aí a verba chega tarde demais e aí a gente já tem uma cena mais shakespeariana, né? Aquele sofrimento mais de Romeu e Julieta, o cadáver jazia aos seus pés, e as lágrimas que saem da verba do dinheiro são lágrimas de hipocrisia. O que é mais importante, as dores ou os dólares. Então, é uma canção muito interessante. Eu deixei até o videozinho aqui no material. Não vou passar porque da última vez ele ficou sem som. Eu vou deixar o linkzinho aí para vocês poderem acessar. Mas destaco a baixista, que é sensacional, e o próprio Lenine, que é um artista incrível. Então, outros exemplos da gente diferenciar essas duas questões. De um lado, a tradição, e do outro lado, o talento individual. O que a gente tem na Bíblia é a tradição. Milor Fernandes chega e mostra o talento individual para destacar uma crítica. O verbo não é mais importante, o que é importante é a verba. O Lenine chega, junto com Lula Queiroga, e já mostra outro lado, a relação entre o verbo e a verba, essa relação de amor e de dolores e dólares. E aí tem esse poema que eu acho sensacional, da Adélia Prado. E o nome desse poema é Com Licença Poética. E ela diz no poema: quando nasci, o anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não posso casar. Acho que o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou bagagem. 1976. Então, é muito interessante o tanto que, primeiro, o poema da Adélia Prado é extremamente atual, né, com todas as disputas que a gente vê cada vez mais aparecendo com essa questão da representatividade, a representatividade feminina, que muitos tentaram ocultar, tentaram silenciar, né, as mulheres durante muito tempo, e que desde muito tempo as mulheres já mostraram que elas tinham força de vontade o suficiente para não serem silenciadas. Eu não sei se ficou na gravação o final do meu comentário a respeito de uma crônica da Deise Bernardo, que é a respeito da primeira mulher no Maracanã, que para mim é um exemplo que eu quero citar aqui, que eu já fui autorizado, inclusive, a colocar como indicação de leitura, justamente para dar um exemplo de força feminina e do tanto que a representatividade feminina ela é importante. E a Adélia Prado destaca isso na poesia dela, fazendo ainda uma zombaria com o homem. Porque ela fala que ela é a mulher, né, que quando nasceu veio o anjo esbelto, que tocava trombeta e falou, vai carregar a bandeira. E é um cargo pesado para a mulher, mas que cabe e que ela vai fazer, e que ela tem capacidade, que ela vai se desdobrar, porque mulher é desdobrável. Vai ser coxo é maldição para homem, não é maldição para ela. Ela está livre disso.
né? E ela é bagagem, ela, né, coloca esse feminino como destaque. E depois, quando vocês lerem a crônica, aí vocês vão ver também essa questão do feminino como destaque, o tanto como isso pode ser abordado em literatura de maneiras fantásticas, né? E podem justamente trazer para a gente pensamentos a respeito dessa necessidade que a gente tem da representatividade feminina em todas as áreas. Vou dar um exemplo tosco, mas engraçado, justamente porque eu trabalho também com xadrez. Eu sou professor de xadrez, eu sou treinador de xadrez, como eu avisei na aula inicial. E nós tivemos um torneio em que, durante o torneio, teríamos comentários a respeito dos jogos. E uma menina, uma amiga nossa, foi convidada, né? Bárbara Ribeiro Araújo, que ela tem um canal, né, de xadrez, ensinando a jogar xadrez, mostrando as coisas que ela produz na Twitch, e ela participou com a gente, né? E a gente anunciou que nós teríamos essa participação feminina também na nossa uma live comentando o torneio, falando sobre o torneio de xadrez. E uma aluna minha, para vocês verem como a nossa geração ela existe esperança, está salva. Uma aluna minha pegou e falou: "Ah, tá, pensei que não ia ter nenhuma menina. Ainda bem, né? Por favor." E eu falei, por quê? Ela, não, por quê? Porque a gente vai ter um torneio só com professor homem falando. Por que não tem nenhuma menina? Não vai aparecer nenhuma mulher. Aí eu falei, não, tem que aparecer mesmo, você está certíssima. Certíssima, certíssima. E eu não sei se alguém, já nesse momento, né, que está assistindo a aula, já vai sacar qual foi a brincadeira em cima da Adélia Prado, que foi feita também na nossa literatura. Foi o poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. O poema de Sete Faces é um poema famosíssimo, né? E o início dele ele é muito marcante. Ele é muito marcante, justamente por conta das brincadeiras, né? Que o Drummond faz, e ele faz baseado nessa poesia de Adélia Prado, com a Com Licença Poética. Porque ele diz: quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Então, é uma contraposição à imagem ali que existia no outro poema. De um lado, a gente tem um poema esbelto, um anjo esbelto desses que tocam trombeta, né? E não, aqui foi um anjo torto, desses que vivem na sombra. E ele falou, vai, Carlos, ser gaucho na vida. E é muito engraçado a gente até pegar essa expressão do gaucho, que é para algo tosco, algo ruim, algo, né? E ele vai ser gaucho na vida. A continuação do poema, Drummond, com todo o seu talento individual, nos diz: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse é um poema que eu já usei até em avaliações minhas, porque eu acho um poema riquíssimo de conteúdo e riquíssimo de debates. E a gente pode justamente fazer essa contraposição até nas relações que existem aqui entre o homem e a mulher. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, né? Talvez por uma janela, talvez por algo que seja visto aí. O bonde passa cheio de pernas, e são pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna? Meu Deus, está lá o meu coração perguntando, mas meus olhos não perguntam. E a gente vê cada vez mais uma crítica, né, com relação àquele comportamento tosco que o pessoal atribui muitas vezes a pedreiro, né, não querendo desvalorizar de modo nenhum a profissão, porque
porque, convenhamos, a pessoa está lá trabalhando, mas o pessoal fica falando que é cantada de pedreiro, que é a moça passando na frente da construção e a pessoa, lá em casa, não sei o quê. Que antigamente, tipo assim, era uma coisa que não era nem discutido, o pessoal falava, não, acho que se ele não fizer isso, ele perde o emprego. Ele é obrigado a fazer, está lá no contrato dele, ele tem toda mulher, ele, às vezes passa a mulher, ele não viu, o patrão repreende, vai falar, o chefe de obra vai, tu não viu aquela moça ali, lá em casa, também, porque esqueci que desculpa. E é ridículo. Então, essa questão de passar e ficar olhando as pernas, o coração pergunta, para que tanta perna, meu Deus? E o olho não, o olho está lá, vidrado, fixo, né? E é um comportamento bem heterotop, né? Para quem não conhece essa expressão, heterotop é o hétero que fica fazendo essas coisas de hétero que tipo não tem o menor sentido. E o homem atrás do bigode, ele tá lá sério, simples, forte, quase não tem conversa, tem poucos e raros amigos, né? E ele se pergunta por que que Deus o abandonou? Se sabia que ele não era Deus forte, sabia que ele era fraco. Se esse mundo, né, vasto mundo, se ele se chamasse Raimundo, seria apenas uma rima e não seria solução. E essa frase é famosíssima também dentro da literatura. É engraçado que poesia no Brasil nunca vendeu muito. Poesia no Brasil nunca foi algo que realmente seriam livros que venderam bastante assim. Nos dedos a gente consegue contar os livros que mais tiveram edições aqui no Brasil, como Via Láctea, do Olavo Bilac, como A Rosa do Povo, do Drummond. Existem outros, claro, mas são poucos, não são muitos livros que tiveram um número de edições e venderam tanto. E o final, que é uma parte que eu mais gosto, que é depois, né, do mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração. Ele diz que não devia dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E ele meio que se entrega ali, né, naquele cenário por forças maiores. É o conhaque que está falando, não é tanto o autor. O eu lírico é um eu lírico embriagado em alguns momentos. Então, a gente destaca mais uma vez a oposição entre a tradição literária e entre o talento individual, que é um fazer poético que se aproveita da tradição. Eu pego um poema que já está pronto ali, que já tem debates lançados e levanto sobre ele mais perguntas, que é o que a tradição da teoria literária, né, já mostra para a gente, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compõe, quanto mais a gente debate, mais perguntas são levantadas, mais perguntas são suscitadas. Outro muito interessante, que eu também quero trazer como inspiração aí, é o Irene no Céu, de Manuel Bandeira. Irene no Céu, de Manuel Bandeira, é um poema curto em que ele diz: Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Quando Manuel Bandeira compôs esse poema, já era em um momento assim que ele já mostrava uma crítica social ali, né? A Irene, que já é destacado aí desde o primeiro verso, como é a Irene, né? Quais são suas características, a Irene negra, Irene preta, e Irene sempre de bom humor, né? Uma Irene boa. E ele imagina quando essa Irene morre, que ela chega no céu e pede licença para o São Pedro, que é branco, que é um homem branco, e ela meio que age naquele automático, assim, né? De tratar como se fosse algo superior. Licença, meu branco. E São Pedro, brincalhão, bonachão, né? De fala, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Baseado nesse poema, Márcio Barbosa, na sua obra Cadernos Negros, na página 64, ele fez uma brincadeira com esse poema. Ele pegou a tradição literária e inseriu seu talento individual. Ele diz: o que não dizia o poeminha do Manuel? O que não dizia o poeminha do Manuel? Irene preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor.
Se existisse mesmo o céu, imagina o Irene à porta, pela entrada de serviço de São Pedro, dedo em riste. Para o inferno, seu racista. Ela acorda. Irene não dá bandeira. Irene não é de brincadeira. E nesse poema do Márcio Barbosa, a gente vê justamente ele pegando já uma crítica social que já existia ali, só que ele levanta o tom. E ele levanta o tom, não num tom que você possa, né, se achar no direito de ter falado, não, você está histérica. Irene está histérica aqui, né? Que se debateu, inclusive, recentemente, por que essa fala é uma fala extremamente desrespeitosa. O homem fala em voz alta e ninguém fala que ele está histérico, fala que ele é um leão, que ele é bravo, que ele é forte. A mulher fala alto, ela está histérica, está fora de controle, está por um preconceito. E o Márcio Barbosa desvela esse preconceito na cara do leitor. Ele fala, Irene Preta, boa Irene, um amor. Ela é maravilhosa, mas nem sempre ela está de bom humor. Ele levanta o debate, beleza, tá bom, vamos supor que o céu exista, vamos supor que ele existe de verdade. Imagina o Irene chegando à porta do céu. E São Pedro chega lá e fala, pela entrada de serviço. Ao invés de falar, não, você não precisa pedir licença, aqui é um outro São Pedro. Um São Pedro, né, preconceituoso. E ela fala, para o inferno, seu racista. Ela corta, né, a palavra dele. Irene não dá bandeira, Irene não é de brincadeira. E quando a gente fala da bandeira, a gente ainda pode remeter ao poema de Adélia Prado. Quando chega o anjo esbelto, tocando a trombeta, e diz, vai carregar a bandeira, que não é fardo, né, fácil para a mulher, ainda tímida, envergonhada, mas que ela se propõe a fazer, porque ela é bagagem, ela é. Então, a gente percebe justamente essas possibilidades de trabalhar a tradição literária de maneiras diferenciadas, seja seguindo rumos parecidos, ou seja, deixando muito mais claro o que o poeminha de Manuel queria dizer. Às vezes, o que o poeminha de Manuel queria dizer era muito mais o que a obra do Márcio Barbosa trouxe depois com seu talento individual. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho do tempo, né? O tempo que a gente tem é um tempo de discussão sobre algumas coisas assim importantes dentro da poesia. E eu quero começar falando justamente sobre essa questão da poesia. Isso mais para levantar questionamentos a respeito de coisas que nós iremos trabalhar no decorrer, né, desses nossos encontros, desses nossos debates. Então, a primeira pergunta que eu faço, e que até se você está assistindo a gravação dessa aula depois, eu te aconselho a pausar e só responder mentalmente. O que é poesia? E aí, num primeiro momento, a gente fica, beleza, o que é poesia? Você pode chegar para mim e pode falar, não, beleza, poesia é aquilo que os poetas fazem, né? É aquele livrinho com aqueles versinhos assim escritos, isso é poesia. Mas, por outro lado, eu posso dizer que não. Eu posso dizer que isso não é poesia, eu posso dizer que isso é o poema. E eu quero dizer que isso é o poema porque a poesia ela tem uma raiz mais profunda. E eu diria que a poesia ela é justamente essa capacidade de fazer arte. E essa capacidade de fazer arte, ela não começou agora. No grego, a poesia vinha do verbo poiel. O verbo poiel, ele significava fazer. Mas esse fazer, ele não era qualquer fazer. Ele era um fazer inventivo. Ele era um fazer que criava. Essa característica da língua, a linguística, claro, estuda isso muito melhor do que a literatura, mas a literatura também precisa estar atenta para isso, né? Afinal, a palavra é o nosso material de trabalho. Dentro da linguística, a gente percebe que existem palavras específicas em idiomas para representar coisas diferentes. Às vezes, com uma palavra que em outro idioma só existe uma palavra para representar aquilo. A gente gosta muito de destacar a palavra saudade como uma palavra,
né, do português, que às vezes falta uma definição para esse sentimento em outras palavras. Quando eu digo I miss you, né, em inglês, eu sinto sua falta, beleza, você está falando que sente a falta da pessoa, mas você não falou a palavra, a saudade. Quando eu ouço chega de saudade, né, é realmente algo muito nacional, muito espírito nacional, muito brasileiro, muito próprio nosso, né? E claro que a gente pode se aproveitar disso em diversos níveis, em diversos âmbitos, seja nacional, seja municipal, seja no Valparaíso, seja no Goiás, seja no Brasil, seja no mundo inteiro. E isso existe em vários momentos. Os próprios gregos tinham o amor de várias formas. Por exemplo, hoje em dia, se você chegasse, né, na verdade, na Grécia Antiga, para falar que amava alguém, você poderia falar, não, beleza, eu te amo. E aí, o objeto do seu amor, seja homem ou seja mulher, ele poderia responder, não, mas calma aí, você me ama como? Você me ama eros, que é um amor erótico, que é um amor assim, né? Você me ama filha, que é um amor da filosofia, um amor de amigo ali, e aí a pessoa responde filosofia, né? E você fica filos, só como amigo, só como companheiro ali, e a friend zone criada aí recentemente, mas desde a Grécia Antiga. E aí, essa palavra a gente pode citar N exemplos. Eu gosto muito do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né? Friedrich Wilhelm Nietzsche. O Friedrich Nietzsche ele é muito conhecido pela sua obra Assim Falava Zaratustra. O Assim Falava Zaratustra ele é um texto em prosa, mais diversos, em que ele debate, né, o super-homem, que é um homem evoluído, ele debate questões morais, ele tenta mostrar um caminho para o homem ir além do homem, né? O homem superar esse fato dele ser humano, demasiado humano. E tem outro livro do Friedrich Nietzsche, que tem o nome de Die Florische Wissenschaft, que é o alemão para a Gaia Ciência. E a tradução dele, existem traduções fantásticas dele, a tradução dele o tempo inteiro. O tradutor tem que diferenciar qual palavra que ele está usando para se referir à ciência, à sabedoria, a conhecimento, porque todas elas têm sentidos diferentes. Às vezes, aqui no Brasil, a gente pegaria e falaria ciência. Lá nos Estados Unidos, ele chega e fala science, né? E chega lá no alemão, ele vai falar Naturwissenschaft, que não é nem o termo que o Nietzsche usa no título dele. Detalhe, no alemão do Nietzsche é o Wissenschaft mesmo, mais como conhecimento e sabedoria, nem tão como ciência. E a tradução, para a gente entender o título, o que ele quis dizer mesmo mais próximo foi a Gaia Ciência. E durante o livro você vai se deparar várias vezes com o tradutor falando, não, calma aí, nesse momento ele está querendo dizer mais algo com sabedoria. Nesse momento é mais conhecimento. Nesse momento é mais ciência. E a gente muitas vezes usa a mesma palavra com termos assim não tão diferenciados. A filosofia ela debate muito essa questão, né, de diferenciar os termos para a gente ser mais exato no momento de falar sobre determinada coisa, né? Isso eu acho que tem muito a ver com Immanuel Kant, né, daquele pensamento kantiano de tudo regrado, formal, João Cabral de Melo Neto, e pensamos dessa maneira. E voltando à literatura e voltando ao grego, ao verbo poiel, o verbo fazer, o verbo poiel, ele tinham outros verbos que significavam a mesma coisa. E a melhor tradução da poesia era esse poiel. Era um fazer que, ao fazer, ele invenciona o que fazer e como fazer. Não, calma aí. Agora bagunçou tudo a minha cabeça. Calma. É isso mesmo. A melhor tradução de poesia é realmente um fazer que, ao fazer, durante esse processo de fazer, durante esse processo de fabricar, de criar, ele invenciona, ele é criativo,
ele traz o seu talento individual. E ele não traz esse talento só no fazer. Ele traz esse talento no o que fazer, como no caso, uma poesia, uma escrita, uma prosa, e como fazer. Eu acho que uma tradução, uma tradução interessante desse poema seria o próprio poema concreto. O próprio poema concreto, ele é uma poesia que, ao fazer, que ele faz algo, né, que é aquele poema concreto, mas que, ao fazer, ele cria, ele invenciona, e ele invenciona o que fazer, um poema, e como fazer o poema, que dessa vez o poema é o Luxo-Lixo, por exemplo, que eu acho um poema fantástico, que é um poema de um verso de 2 palavras, se a gente for parar para pensar. E tá lá escrito luxo, lá gigantesco, e quando você chega perto da letra, você vê que ele é todo composto pelo lixo. Lixo, 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 lixo. Ele invenciona, ele faz uma crítica social e ele cria ao fazer. Então, dizendo isso, eu quero dizer que a poesia, ela inventa o que ela faz, né? No latim, o verbo dessa atividade que foi utilizado foi o verbo fingo, o finguis ere, né? E é muito, muito interessante isso, porque o fingo, ele cria a palavra fingir. É daí também que vem a palavra ficção. É desse momento que nasce a palavra. O fingo, né, do latim, é o fingir e é também a ficção. E a ficção é o fingimento ali, né? É o fingimento, é uma criação diferenciada. E esse fingir vai ser o que a gente vai comentar bastante a partir de agora. Porque, né, claro que não pode faltar, o próximo slide é esse mesmo. Eu tenho que antecipar que eu li os seus lábios agora. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. Então a gente tem que falar sobre isso, porque não dá para passar pela poesia sem passar por Fernando Pessoa, né? A gente não consegue passar pelo português sem passar por Camões, e a gente sabe que Fernando Pessoa, em determinado momento, até que ele falou que seria um supra Camões, e ia superar Camões. Em alguns momentos eu acredito até que ele tenha superado. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Então, no hebraico também, na Bíblia, se fala de um verbo que é o verbo criar. O verbo criar, ele é análogo à poesia e ele é análogo à ficção. Então, o verbo criar também era poesia. E aí a gente consegue entender muito bem essa relação. Porque o verbo criar, ele já vem do verbo criar. E a poesia, ela deve ser inventiva. Ela deve ser essa capacidade de fazer, mas um fazer que invenciona o que fazer e como fazer. Então, o Fernando Pessoa, ele chega para nos dar a dimensão exata desse fazer poético, né, em um poema metalinguístico. Metalinguístico porque ele vai além, né, dessa fala. O Psicologia da Composição, do João Cabral de Melo Neto, também é metalinguístico. E o poema do Fernando Pessoa é totalmente metalinguístico, justamente por conta dessas questões. Então, vamos ao poema do Fernando Pessoa, Autopsicografia. Primeiro eu vou ler o poema mais uma vez, porque eu adoro declamar esse poema, que é maravilhoso, e depois a gente começa a discutir. Então vamos lá. Autopsicografia, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, este comboio de corda que se chama coração. Esse poema é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que não é possível que a pessoa leia um poema desse e não tenha vontade de estudar literatura, não tenha vontade de criar, de escrever, de se aventurar. Como eu gosto muito
de música também, eu lembro muito do Renato Russo, da Legião Urbana, que os jovens já não sabem mais o que é Legião Urbana. Eu falo com os meus alunos do ensino médio, que nem aquela música do Legião Urbana, os meninos já não sabem mais nem o que é, está se perdendo aí, infelizmente. Mas o Renato Russo falava, se você quer se divertir, invente suas próprias canções. A composição ela precisa ser parte de nós. E a autopsicografia ela vem para a gente entender a composição pela metalinguagem e poder se desafiar também dentro da criação. E por que eu digo isso? Na autopsicografia, o Fernando Pessoa ele vem dizendo que o poeta é um fingidor, né? O poeta ele vem desse fingos, né? Ele vem do do eres. Ele é o fingidor. E ele finge ali a partir do momento que ele está se propondo, se dispondo a criar a ficção. Ele realmente ele vai fingir algo. A autopsicografia é muito bom porque ele está fazendo de si mesmo uma psicografia. Né? Já é interessante desde o título. E ele finge tão completamente, ele chega em um grau de fingimento tão grande que ele finge que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele finge aquela dor que é a dor que ele sente naquele momento e que, às vezes, pode nem existir. Isso que é o mais mágico de todos da poesia. Quando a gente fala do faça boa arte, do make good art, para escrever no sofrimento, pintar no sofrimento, atuar no sofrimento, e pintar nos dias bons, escrever nos dias bons, atuar nos dias bons, atuar quando você se sente bem, atuar quando você se sente mal, atuar em todos os momentos, escrever em todos os momentos e se entregar, de fato, à arte, é isso também. Porque, às vezes, a gente... Né? A dor que a gente sente de verdade é aquilo que a gente está fingindo ali por meio da ficção, mas ela existe. Né? E aqueles que leem, e aí se forma a tríade, né? Leitor, obra, né? E autor, os que leem o que o poeta está escrevendo, ele na dor lida, eles sentem bem. Não as duas, a fingida e a real, mas só a que eles não têm. A que o leitor ali, no caso, ele não se apropria daquilo. Né? E é muito legal a gente compreender essa relação. Num primeiro momento, o poema do Fernando Pessoa ele pode até parecer um pouco confuso, mas conforme a gente vai lendo e relendo, a gente começa a compreender melhor os sentidos que ele tenta trazer às palavras e as possibilidades que a gente pode atribuir também às palavras do próprio Fernando Pessoa. E assim, nas calhas de roda, gira entre inteira razão esse comboio de corda que se chama o coração. Eu até recomendo você procurar no Google um comboio de corda, só para você ver no Google Imagens, que é muito interessante a gente ver o comboio de corda e ver a relação dele ali com o justamente com o coração. É muito, muito divertido. Eu queria colocar aqui, mas como está só parte da tela aqui mostrada, acabou só abrindo o WhatsApp e o Google aqui sozinho. Mas depois vamos fazer esse exercício aí que eu acho interessantíssimo. Então, é isso. O poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, a dor que sente de fato. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. Então, dando prosseguimento a esse poeta fingidor, a gente vai voltar nele várias vezes, né? Porque Fernando Pessoa é necessário. Todos os heterônimos dele são necessários. Ele é um autor incrível, assim. E heterônimo é justamente diversas personalidades que, às vezes, o autor ele pode criar para si mesmo. Às vezes, o autor ele escreve com um pseudônimo, ele cria um personagem, ele finge que ele é outra pessoa para fingir a ficção, para criar a ficção. E o Fernando Pessoa ele é um autor tão incrível e tão grandioso que ele não cabia dentro de si. Então, ele criou heterônimos com data de nascimento, morte, gostos e escrita diferente.
Isso foi o que chamou mais atenção. Se você realmente lê 2 livros do Fernando Pessoa, de 2 heterônimos diferentes, você tem a clara impressão de que foi escrito por pessoas completamente diferentes, porque eles são completamente diferentes. Mas dentro de alguém grandioso como Fernando Pessoa, né, aquilo não foi difícil para ele. Então, eu quero só remeter a alguns conceitos para a gente dar prosseguimento a esse pensamento. A poesia, então, ela é o fazer que instaura a arte. Ela é o fazer que cria a arte, que invenciona a arte. O poema é o resultado disso. Ele é o escrito. Ele é o produto da poesia. O texto em versos, como o poema do Fernando Pessoa, acima citado, ele é um poema, né? Justamente por ele ser um produto dessa invenção, dessa instauração da arte. Ele ser um produto do fingimento, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A prosa e o verso, que a gente vai comentar mais profundamente em momentos distintos aqui, momentos separados, a prosa e o verso, então, elas são formas de se apresentar esses textos poéticos. Eles não são gêneros. Muito cuidado para você não confundir isso com gênero literário. Não é isso. A prosa e o verso, elas são maneiras de se apresentar a arte. Elas são formas como se apresentam os gêneros. O gênero literário, ele existe ali, separado, e a prosa e o verso, ela vai ser uma maneira de apresentar aquele gênero. Por exemplo, na prosa, com um texto corrido, né? E no poema, com esse texto em versos, beleza? A prosa, ela é a forma, provavelmente, que ela é mais próxima da fala. Por mais que a prosa, às vezes, seja suja de poesia, né? Eu sempre gosto de falar que até quando eu escrevo, eu gosto muito da prosa suja de poesia, com rimas internas, com toda aquela relação entre o poético e a prosa. Mas ela é o mais próximo da fala. O texto em prosa, ele é, com certeza, algo mais popular, mais misturado, mais influenciado por textos diferentes. Geralmente, se usa a imagem de que o texto, em prosa, ele se divide em parágrafos, ele está muito mais ligado à forma narrativa romanesca, né, do romance, ou seja, ela é uma forma que ganha uma maior notoriedade, um maior destaque da Idade Média para cá, pois ela era considerada uma forma menor, né, no mundo clássico. Vamos analisar, então, o pensamento do seguinte: o mundo clássico é o mundo das epopeias, é o mundo das rapisódias, né, dos rapisodos, das aventuras. E ele realmente era considerado uma arte superior. E quando a gente vai falar sobre epopeia, claro que a gente tem que partir ali da Ilíada. Da Ilíada. A Ilíada de Homero é a primeira grande epopeia que a gente pode destacar, que ela é escrita em versos. Ela não é escrita em prosa. Ah, não, mas eu já vi um livro que era contando a história da Ilíada e ele era em prosa. Não, beleza. Existem, né, formas de se contar a história em prosa, mas o original mesmo da Ilíada, ela é em versos, porque se acreditava que o versos era a maneira de se narrar corretamente uma epopeia. Da mesma maneira que Camões, ao narrar as aventuras do povo lusitano aqui, ao narrar as caravelas no mar e tudo mais, e a vinda do povo português, eram cantos. E esses cantos eram em versos, né? Para se ter uma ideia, até para a gente fazer uma ligação dessa relação dos cantos com a poesia e a poesia em versos e a epopeia, a Ilíada, ela era estudada toda na escola mesmo, com as narrações. O pessoal estudava a Ilíada ali sem parar, lendo os poemas e decorando. Inclusive, acho que está até disponível ainda no YouTube, tem um vídeo fantástico no YouTube, que é de um português narrando os Lusíadas, de ponta a ponta, na cabeça dele, decorado. Tudo ali, ó, todos os cantos, de ponta a ponta, decorado.
Todos os Lusíadas, que para mim é um feito incrível, mas que a gente tem relação com o nosso produto nacional também, de grande apreciação, que é a poesia de cordel. A poesia de cordel, você não pode pensar que é só aquela poesia que está ali pendurada, né? Que está ali sendo a mostra, ali impressa. A poesia de cordel, muitas vezes, ela está ali dentro da cabeça do próprio autor. Ele tem, às vezes, tudo decorado. Você chega nos eventos do Nordeste e você vai ver as apresentações, às vezes ele vai lembrando de poesias que ele compôs, de coisas que ele compôs e que ele nunca escreveu. Ele compôs e está ali só na cabeça dele. Ele escreveu ali em algum momento, às vezes até, decorou, e aquilo está na cabeça dele, e ele chega lá para declamar a poesia dele. A poesia de cordel é aquilo. Tem uma cena muito engraçada de uma reportagem feita justamente no Nordeste, e que houve um alagamento na região e que se perdeu tudo. Se perdeu tudo. E eles chegam na casa de um poeta e falam, e aí, o que você perdeu? Ele, eu perdi tudo, perdi tudo. E os seus escritos? Perdi tudo, molhou tudo, impossível, não dá mais para ler nada. Aí a mulher fica em pânico, fala, meu Deus, isso é uma obra agora, então como é que você vai fazer? E ele começa a rir. Ele começa a rir e fala, minha filha, o que é o papel? Todas as minhas poesias, elas estão aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu não preciso de papel. Papel é papel. E isso é incrível, porque cada vez mais a gente percebe que a nossa memória ela vai se perdendo. Eu tenho anos que eu não decorei o número de celular mais de ninguém. Que realmente, se eu não tiver salvo ali em algum papel, alguma coisa, ela vai ser impossível ali de ser resgatada. Mas, enfim, essa epopeia em versos, ela sempre teve essa relação como algo superior, de algo acima da prosa. E era a maneira de se conectar aos deuses. Era isso. Só que no mundo moderno, os deuses acabaram, né? No mundo moderno, os deuses morreram. Eu acho excelentíssima uma obra do Neil Gaiman, que é Deuses Americanos, que ele narra a vinda dos deuses da África, os deuses da Europa, indo para os Estados Unidos da América, para uma recém-descoberta nação, e que agora eles precisavam buscar adoração. Existe também a obra cinematográfica, tem uma série, tem 2 temporadas feitas sobre os deuses americanos, disponível pela Amazon Prime. E os deuses americanos, no livro mesmo, claro que sempre recomendo o livro, porque o livro sempre é melhor do que qualquer obra, gente. Cinematográfica, desculpa, mas é porque realmente quando você cria na sua cabeça, a sua imaginação ela não tem nenhum limite. E quando ele vem falando sobre isso, ele começa a narrar as mortes dos deuses. Ele começa a falar que os deuses eles vão perdendo a força conforme ninguém mais crê neles. Como não existe mais adoração, alguns deuses morrem e outros deuses nascem. Os deuses que nascem posteriormente são deuses de tecnologia, são deuses do que é adorado. O celular, hoje em dia, é mais adorado do que muita coisa. Então, ele comenta sobre essa morte dos deuses. E a gente percebe que realmente o mundo moderno é um mundo sem deuses, praticamente, né? Ele é um mundo que a prosa, ela realmente se sobressai, porque a prosa é a narrativa do homem comum. A prosa é a narrativa da pessoa que antes não tinha fala. A prosa é a narrativa dos excluídos. Então, a gente tem uma forma que antigamente no mundo clássico era considerada inferior, mas da Idade Média para cá, ela só veio crescendo, 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 e a gente percebe o tanto que a prosa se tornou importante para a gente hoje. O verso, então, ele é cada linha melódica de um poema. Ele é cada linha, né? Os versos têm classicamente métrica, melodia, ritmo, rima, mas claro que isso não é uma lei. Não é uma lei ele ter métrica, ele ter melodia, ele ter ritmo, ele ter rima. Lembra do João Cabral de Melo Neto fazendo, né, aquela negação tripla
né, o tríptico da negatividade, falando, não, não preciso de musicalidade. Não. Inclusive, ele falou, né, que nunca ouviu a música, a música do Chico Buarque, que fez a versão de Morte e Vida Severina. O João Cabral de Melo Neto falou que música dava dor de cabeça, hein, que ele não conseguia, então ele nunca ouviu, né? Mas, enfim. A prosa e o verso, elas estão ligadas pelo gênero, né, para começar, e elas estão ligadas de acordo com a época, né? E por isso a gente percebe que era mais nobre, mais respeitável se escrever em versos, né? Na época clássica, e hoje em dia a prosa ela é muito mais, mais valorizada. E tanto como eu comentei, até mesmo no Brasil, os livros de poesia são poucos que venderam muitos. E elas exigiam conhecimentos de gramática que distinguiam o escrito do escritor, né? De homens comuns. Era isso que acontecia. E a gente percebe isso desde a poética de Aristóteles. Por quê? Porque a poética de Aristóteles ela foi o primeiro tratado sistematizado, né, sistemático, sobre a poesia. Foi a poética de Aristóteles. Para Aristóteles, a poesia era imitação das ações. Ou seja, ela era uma poesia que imita ações e dependendo dessas ações, a gente vai entender como se dará o gênero. Diferente de Platão. Platão, ele no livro 10 da República, ele expulsa os poetas. Ele fala que a primeira coisa para dar certo uma sociedade perfeita, né? Uma sociedade ali imaginada, seria expulsar os poetas. Platão esqueceu de expulsar a si mesmo porque ele já estava fazendo poesia ao criar uma sociedade perfeita. Então, ele esqueceu, né, que tinha que expulsar a si mesmo, mas, enfim, ele expulsa os poetas no livro 10 e ele vai e fala, olha, os poetas não podem existir na sociedade perfeita porque eles criam, eles imaginam e eles fogem da realidade em determinados momentos. Então, eles não deveriam existir, né, numa sociedade perfeita. E é interessante que, nesse momento pós-pandemia, a gente percebeu a necessidade dos artistas, a necessidade de fugir, de se refugiar numa série, num filme, num livro, às vezes até para escapar da loucura que o mundo está. Hoje em dia, eu não julgo de modo nenhum uma pessoa que fala, ó, eu estou há uma semana tentando não ler notícias de nada porque eu vou me atualizar depois. Eu estou uma semana sem ler notícia de nada, porque todo dia, quando eu entro no jornal, eu vejo uma notícia. Fulano fez isso e isso. Meu Deus do céu. Fulano chegou lá e disse isso e isso hoje. Ó, que absurdo. E você fica, meu Deus do céu, será possível? Então, a gente não pode nem negar que isso acontece. Mas o porquê dessas ações, né? O gênero mais importante para Aristóteles é o gênero dramático. Por quê? A etimologia da palavra ela está ligada a um verbo grego que também tinha um significado de agir, é o verbo drauen. O verbo de agir também parece um pouco, né, com toda essa questão do criar. Então, é muito engraçado a gente ver na língua as coisas se explicando, né? Esse gênero dramático ele era ligado a esse verbo de agir, que era o drawing, porque o drama, mais especificamente na tragédia, né, ele era considerado por Aristóteles como algo de movimento, de ação e, de fato, algo valoroso. E para ele, a comédia era um gênero para homens inferiores. O drama, então, era relativo a uma epopeia, né, para homens superiores, e a comédia como a prosa para homens inferiores. Por quê? Porque ela imita as ações, né? E ao imitar essas ações, eram ações de homens comuns, de homens inferiores. A epopeia, ela não imita a ação dos deuses, ali dos grandes, né, que existiram, e a comédia não. A comédia já fala dos homens comuns, já fala de uma coisa mais simples. Por exemplo, quando a gente pega a Ilíada, qual é a história da Ilíada?
quando você pensa assim na Ilíada? Lembra lá do filme Troia? O que que é? Qual é o tema principal ali? Se a gente for parar para pensar. Quando a gente pega a Ilíada, a gente está realmente falando ali dos heróis. A gente começa a falar. A Ilíada é, na verdade, uma narrativa dos feitos de Aquiles. Eu não estou nem tão preocupado assim com os homens inferiores, mas eu quero falar do herói. Eu quero falar do Aquiles, que é um semideus, que é um cara assim que eu acho muito boa a versão cinematográfica de Troia, porque no começo ele está lá deitado, tranquilo, o pessoal chega para conversar com ele e fala: olha, está tendo uma disputa ali, tem um gigante está ali matando todo mundo. Ele está lá com uma das meninas, ele levanta e fala: vou lá, vou enfrentá-lo e vou derrotá-lo. Chegou, ele chega, enfrenta, vence com uma facilidade absurda e vira para o restante do exército e fala: tem mais alguém para me enfrentar? Porque eu estou aqui pronto, né? E a disputa posterior é porque Aquiles se sente inferiorizado quando escolhe Embrisa, né, que era a mais bela das profetisas, ela escolhe Embrisa antes dele poder escolher. E ele fala que ele deveria ter sido o primeiro, ele deveria ter escolhido Brisa. E não, a gente escolheu aqui primeiro e, enfim, se vira aí. Ele, não, cara, eu sou o protagonista aqui. Eu sou o herói. Então, todas as disputas, elas giram em torno dessa questão dos grandes homens. A epopeia, ela é a narrativa, né, dos grandes homens, dos heróis e dos deuses. E quando a gente chega na prosa, a gente vê essa diferenciação. Da mesma maneira que Aristóteles chega na poética e fala: o drama é isso. E o drama é superior. E a comédia é isso, ela imita homens inferiores. Então, ela é algo inferior também, né? Então, quando ela imita a tragédia, ela é superior. Quando ela imita o homem, aí não. O mito, né? Ou seja, a poesia seria a imitação das ações do mito, das ações, né, dos heróis, a imitação de histórias que eram exemplares, que eram para servir de exemplo para os homens superiores. E a forma mais eminente para Aristóteles é a tragédia, né? Ou seja, um gênero dramático. A poesia dramática ela é um paradigma da poesia, porque ela representa as ações da vida dos homens, né, das vidas dos homens eminentes, dos grandes homens, e que representam histórias exemplares, de vidas exemplares, de princesas exemplares, de heróis exemplares, de Helenas, né? É muito interessante também na obra a questão das brincadeiras que se fizeram depois com relação às atitudes das mulheres, por exemplo, né? Eu acho muito interessante a questão do bordar durante o dia e desfazer durante a noite, porque ela está esperando um grande homem retornar e tudo mais. E que, às vezes, isso é zoado justamente por ser hoje indiferente. É muito interessante essa questão desse paradigma que existe. Então, essas vidas exemplares de mulheres, de Helenas, de heróis, de princesas, esses dramas vividos por eles são ensinamentos para os outros homens. E aí a gente entra no conceito fundamental da mímesis platônica contra a mímesis aristotélica. A mímesis platônica ela é uma cópia dos movimentos clássicos e neoclássicos. O neoclassicismo, o arcadismo e, principalmente, talvez, o parnasianismo seja muito da mimesis platônica, de querer um rigor formal acima de tudo, daquele artista bucólico, do neoclassicismo, né, também como algo voltado para o clássico, voltado para o antigo, né? O arcadismo com aquela natureza sempre serena, aquela natureza que nunca muda. Não importa o que o poeta sinta, não importa os sentimentos ali que o poeta passe, não importa o sofrimento do poeta, a natureza está plena, plácida, aquele dia de sol perfeito, né? Sempre. E na mimesis aristotélica, a gente tem já outra coisa. A gente tem uma invenção de movimentos de rebeldia, de movimentos iconoclastas,
de movimentos avant-garde, que é o bélico que vai na frente derrubando os ícones, derrubando os símbolos e abrindo caminho, né, para a tropa passar. E esses movimentos de rebeldia, primeiro, eu já ia falar romantismo já antes de tudo, justamente porque o romantismo, com certeza, é um exemplo disso. O romantismo, o simbolismo e, com certeza, né, o modernismo. Porque o modernismo ele foi muito isso de quebrar tudo, de chegar e falar, não, a gente quer a arte do nosso jeito e a gente vai criar essa arte do nosso jeito. Inclusive, ano que vem, 2022, 100 anos da semana de 1922. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se movimentar com relação a isso. A gente precisa celebrar uma data tão importante para a nossa literatura nacional, né? A gente precisa comparecer nos nossos eventos literários aí e tentar se movimentar nessa relação. E, para finalizar, né, o nosso encontro de hoje, a gente comenta que para Aristóteles, né, os gêneros que existiam eram o épico, o lírico e o dramático. O lírico, daquela questão da lira, né? Eu brinquei sobre o Orfeu, né, ter tirado as vísceras do bode, ter estendido e ter começado ali a tocar a primeira guitarra, o primeiro violão, a primeira lira, e ter com isso ter criado, né, a questão da lírica, do lirismo. Foi o Deus que teve a ousadia de fazer isso, foi Orfeu. E Orfeu é retratado, inclusive, na obra do Sandman, do Neil Gaiman. No Sandman, ele é um Deus amaldiçoado com a vida eterna. E que, por mais que ele tenha a voz belíssima, por mais que ele seja um artista completo, incrível, ele é filho de Morfeus, ele é filho do Deus do sono, e ele só pede para ser agraciado com a morte final, que ele não tem. E é muito interessante ele querendo findar todo esse sofrimento de uma maneira muito dramática, muito épica e de uma maneira depois de uma vida muito lírica. O Orfeu parece muito a soma desses três gêneros existentes em Aristóteles: o épico, o lírico e o dramático. Como recomendação de leitura hoje, eu quero comentar quero deixar de recomendação mais uma obra da Academia Valparaísense de Letras, que foi o segundo livro que a gente deixou disponível lá na biblioteca, Bernardo Ellis. E o nome desse livro é Confissões. Eu já deixei aqui um aviso de menores de 18 proibidos aqui, bem claro, bem na cara, porque é que nem eu comentei na aula passada a respeito sobre o que é literatura e o que não é literatura. Às vezes, o que é literatura para mim não é o que é literatura para você. Porque, às vezes, o que me afeta não te afeta. E os exemplos que eu dei foi com Bukowski, um derrotado, bêbado, que escrevia poeminhas, né? E que ele mesmo se retrata dessa maneira. Outro com A Casa dos Budas Ditosos, que é um livro claramente sensual e falando sobre sexo o tempo inteiro. E, no primeiro momento, a academia pensou em pôr à mesa, apresentar seus escritores, apresentar seus escritos e mostrar o que nós, né, tínhamos produzido até aquele momento. E aí, posteriormente, se lançou um desafio, até para alguns acadêmicos, que seria compor textos eróticos, textos mais sensuais. E aí nasceu essa obra, que é a Confissões, que é uma obra, né, que eu vou parar o compartilhamento aqui, vou fazer o compartilhamento de tela toda, justamente para só mostrar um pouquinho dela aqui. Ela está disponível de graça pelo link, todo mundo pode acessar, pode ler tranquilamente. E é isso daqui, Confissões, são escritos eróticos, proibidos para menores de 18 anos, crianças saindo da sala. Academia Valparaísense AVL, e cada um se dispôs aqui a escrever alguns textos. Tem alguns textos aqui que eu particularmente gosto muito, né? Eu gosto muito do texto que eu coloquei 2 textos: O Amor é ou Não É um Cão dos Diabos, que é uma história em Florianópolis,
que é o plano de fundo da história, e o nitidamente, nitidamente. Aí eu falei só, as minhas referências são justamente buscando na tradição literária, e às vezes no que é nem tão tradição literária assim, como Bukowski. Ele tem um livro que o nome é O Amor é um Cão dos Diabos. E no meu conto eu faço uma brincadeira. O amor é ou não é um cão dos diabos? Você lê o conto erótico aí, se você tiver mais de 18 anos, criança, e aí você tira suas conclusões no final. E o nitidamente é uma confusão entre o que eu vejo nítido e o que eu vejo como Nietzsche. Nietzsche é uma confusão de pensamentos e de sensações. Então, por hoje é só, pessoal. E eu queria abrir agora justamente para a gente poder conversar. Eu não sei se a Cris vai conseguir conversar aí com a gente hoje, porque ela estava sofrendo com áudio, a tecnologia nos dificulta a vida. Mas a Deise eu sei que está conseguindo conversar, então qualquer comentário, crítica, dúvida, estamos aqui para isso. Ah, não, minha internet hoje colaborou tranquilamente. Eu Oh, que tinha, maravilha! conforme você vai falando, eu vou anotando algumas coisas aqui. E aí, quando você mencionou Monteiro Lobato, eu lembrei de um aluno que eu fiz orientação de TCC na antiga Faculdade Forte, Uhum. Eu e estudei o lá. tema dele, estudou lá, né? Uhum. Então, o tema dele foi a ideia como é que fala, no TCC dele, era provar que Monteiro Lobato era racista. E eu lembro que, na época, eu nem conhecia algumas coisas de Monteiro Lobato, aí eu corri, como sempre faço, eu tenho que ler sobre isso para entender o que, que esse cara quer trazer para mim, né? Que Sim. esse aluno queria trazer. Aí eu lembro que eu reuni a turma para que eles falassem na frente do colega qual era o tema dele. Eu queria saber como é que era a curiosidade do Zé, do Tião, da Maria, de saber, seu tema é sobre isso? Não gostei. Não sei o quê. Eu queria muito, eu provoquei essa discussão, digamos assim, essa briga em sala de aula. E aí os meninos, nunca que Monteiro Lobato ia ser racista, porque Monteiro Lobato escreve para criança, que não sei o quê, e eu só de observatório, né? Deixei Acompanhar. acompanhando, só acompanhando. E aí, no final, ele conseguiu, ele trouxe para mim na época, eu acho até que em algum lugar aqui do submundo do meu HD, eu ainda tenho esse TCC dele, e ele trouxe na época essa questão que sim, que tinha racismo, mas era aquele racismo velado. Por que, que eu lembrei disso agora quando você falou do Monteiro? Porque na hora que eu montei aquelas crônicas, eu trago uma lembrança de um menino da minha infância, um coleguinha da infância que era negro, entendeu? E na hora que eu fui montar o texto, eu tive uma dificuldade muito grande em poder descrever, poder trazer a descrição dessa criança. Ué, como é que eu vou referir a Paulinho, na minha primeira reflexão, era um negrinho muito espevitado. Aí eu lembrei de Negrinha, de Monteiro Lobato, e de como ele descrevia a personagem lá no conto, né? Aí eu fiquei, gente, eu não posso me referir a Paulinho como negrinho espevitado. Por quê? Vai que alguém, sei lá, no futuro, essa crônica chega às mãos do irmão dele, que eu ainda tenho o nome, a lembrança, do próprio Paulinho, entendeu? Ou de alguém que o conhece. Você lembra da Daisy, que era amiga de criança da gente? Então, ela te chamou de negrinho. Então, eu fiquei muito preocupada ao montar o texto. Como é que eu vou me referir a essa criatura? Aí não lembro agora, né? Porque, para você ter uma ideia, eu não sei um poema meu de cor, eu sei trechos, eu sei frases, mas eu não sei um poema sequer. Mas se eu leio a primeira linha aqui, eu consigo ler o resto, mas assim, vou declamar. Não, não sei. E a mesma coisa das crônicas. Quando vocês falam da crônica lá do Maracanã, que você cita, né? Da minha Sim. mãe no Maracanã, em 1957, se eu não me engano, eu sei contar a história.
mas eu não sei elementos. Ah, eu coloquei isso lá? Eu coloquei mesmo? Eu lembro disso? Então, a dificuldade que eu tive de criar aquela crônica, em que eu lembro, que eu trago a memória do pretinho, do negrinho Paulinho, de como eu poderia descrevê-lo, foi muito difícil. Eu não lembro agora, no momento, como é Mas que eu coloquei eu isso, achei legal que mas você eu explicou expliquei, isso também, que você explicou também uma expliquei, questão né? de que o pessoal não tinha preconceito. Sim, Vocês, como crianças e tal, você mostrou bastante da questão da pureza. Você falou que na época exato, vocês até exato. percebiam, assim, às vezes alguém falando alguma coisa com ele e tal, não sei o quê, não deixava. Ele era muito tímido, né? Ele não queria entrar nos Tá. Ele lugares. não entrava dentro da nossa casa, ele Sim. não entrava dentro da nossa casa, ele via, ele adorava o gordo e o magro, porque nós éramos das poucas famílias que tínhamos TV, e minha mãe sempre insistia que ele entrasse, que ele sentasse naquele sofá verde de napa. Não, ele ficava ali da porta, mas a lembrança que eu tenho eram uns dentes perfeitos, e moravam num barraquinho, era um barraquinho de alvenaria, mas era um barraco muito simples, aquele monte de menino dentro de casa. Os pais eram muito rigorosos, porque eram, na época, hoje a gente usa o termo evangélico, naquela época era crente, entendeu? Os pais eram crentes e permitiam que ele fosse lá em casa, porque a minha mãe dava um trocado para ele lavar o chiqueiro dos porcos, tinha de tudo lá em casa, a lavar a casa dos coelhos, para entrar dentro de um poço de 20 metros. Veja bem, era um moleque de 12, 13 anos, que entrava dentro de um poço de 20 metros para tirar uma rã morta, um sapo morto, porque a água estava com mau cheiro. Aí minha mãe pagava Nossa. isso para ele. Não, eu não consigo imaginar como é que minha mãe fazia isso, mas aquela criança fazia esse tipo de trabalhos para ganhar um trocado. Então, voltando a essa questão racial do Monteiro Lobato, eu fiquei muito preocupada de como eu ia trabalhar a crônica de modo que ninguém interpretasse, ela está sendo racista, ela está sendo preconceituosa. Não, ele era um negrinho, ele era espiritado, mas ele era um negro, era uma das crianças mais felizes que estavam ali à nossa volta, né? E em relação ao processo de poesia, eu anotei aqui aquela fala do poema da Adélia Prado, Adélia né? Prado. Como é que eu anotei aqui? Mas o que sinto, eu escrevo, né? Então, eu lembrei que os meus poemas, eu tenho raiva deles, porque eles foram produzidos numa fase muito triste. Então, tem poemas que eu olho assim, gente, eu não fiz isso. Isso é horrível, isso é horrível. Isso é muito triste. Por que tem que ser assim, dessa forma? Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho 48 cadernos. Desde os 17 anos, eu escrevi em formato de diários. E aí, outro dia, meus filhos brincando comigo, escreve, digitaliza seus diários, porque você vai morrer e a gente vai tocar fogo em tudo. Ninguém vai querer cadernos. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui digitalizar, fui digitar. E eu comentei recentemente que eu não saio do caderno 29. Daí o Tiago falou assim, mas o caderno 29, você não comentou que era de 88? Aí eu, pois é, Tiago, eu não saio disso. É um caderno em que eu retrato 3 anos de minha existência. E esse caderno não acaba. Eu queria poder rasgá-lo. Aqui, ó. Meu Ele está aqui. Deus. Ah, o Caderno caderno tá aí, o 29. 29. Eu não. Está aqui. É para digitar. Só que cada vez que eu pego um parágrafo, dois, eu tenho raiva daquele momento, daquela Nossa. existência. No final das contas, ainda tem um monte para chegar a 48 cadernos. Eu pensei que não dá tempo. Mas, voltando à Adélia, eu escrevi aquilo que eu senti, tanto na poesia quanto nos supostos diários, que eu ainda não sei como é que eu poderia colocar isso em prática. Mas a história está ali, o conteúdo está ali, entendeu? Em relação a isso. E a frase de hoje é isso. Eu vou sair daqui e vou pensar.
Eu escrevi, sim, o que eu senti. Eu não posso me Uhum. sentir culpada. Eu não sei se meu raciocínio está certo. Não, tá certíssimo. Eu ia falar que os dois pontos de vista são extremamente válidos. O primeiro que o escritor ele tem responsabilidade sobre aquilo que escreve e ele deve ter atenção à maneira como ele escreve. E isso é uma questão de respeito. Às vezes, a forma como você se dirige a alguém, você tem que pensar se aquilo está sendo respeitoso mesmo. E você, na posição de escritor, tem que pensar nisso. Por mais que você não esteja com aquele sentimento ruim, né? Você tem que pensar se outra pessoa pode pegar, olhar aquilo e pensar, poxa, qual foi a intencionalidade dessa pessoa com essa frase? Eu vou dar um exemplo que eu vi hoje. Uma professora dos Estados Unidos se fantasiando de indígena, né, dos povos nativos norte-americanos, e chamando Deus Sol e falando, nossa, gente, rindo e falando o tanto que isso é ridículo. Olha o tanto que isso é ridículo, eles acreditando em Deus Sol numa sala de aula, velho, com as crianças, com ela vestida de indígena. E Ao invés de detalhe, preservar a cultura, né, a história. exato. E é uma clara demonstração de alguém que não tem respeito com o próximo. Tipo, você tem que pensar nisso. E isso se você está escrevendo, se você está dando aula, se você está andando na rua, se você está respirando. Você tem o dever de respeitar o seu De próximo. Isso respeitar. é um dever que você tem. Então, essa atenção, ela com certeza é extremamente válida. E eu acho legal porque, por mais que a expressão você acha que não, essa expressão aqui pode não caber, você explica a expressão, né? E aí, nesse momento, ela cabe. Porque é que nem eu conheço muita gente que se trata com extremo respeito, mas brincando com termos assim que outra pessoa pode olhar, os dois mesmo conversando e Uhum, falando, nossa, olha, eu apelava, eu brigava. E não, uhum. ali é uma construção social ali mais de um ambiente. Eu E a sei. questão de escrever o que sinto. Nossa, a Adélia foi maravilhosa com essa frase. Eu escrevo o que eu sinto. Eu não tinha, eu já tinha visto isso, passou assim, nunca me toquei. E hoje, quando você colocou, eu falei, não, eu conheço esse texto. E aí veio, cara, eu escrevo o que sinto. Posso fazer nada, já está escrito, né? É só, Já está pronto. é só digitar para não tocar em fogo, né? Pelo menos vai estar aqui no HD, quando Não, e alguém detalhe que é quiser aquela coisa, ler. quando a gente registra a nossa obra, a gente tem uma, uma segurança maior até com relação ao que vai existir para a posterioridade. Eu, por Sim, exemplo, eu achei incrível os textos que você fez até para conhecer melhor a família e tal e tudo exato, mais. E são coisas exato. que, se não existissem, ia se perder. E Não, eu acho que então, a e partir do aquela. momento que já está pronto ali, já é uma coisa assim que vai ser perpetuada, que com certeza daqui a 20, 30 anos, eu estando aqui, claro, com os meus 60, 70 anos, eu vou sentar com Miguel adulto, com Bernardo adulto, com Isso. Mateus adulto, e vou falar bem assim, ó, vamos ler isso daqui, rapidão, para você saber uma história do seu tataravô. Caraca, é mesmo, é desse jeito. Eu sempre contei para Tiago, Thaís, quando criança, Natália, depois, e algumas histórias, quando eu começo a narrar, lembrar de alguma coisa, aí Tiago me fala, mãe, conta a história da minha avó lá no Maracanã. Como é que é aquilo mesmo? Aquilo foi real, que não sei o quê. Aí eu fui dentro do que foi me passado. Eu apenas me apropriei de outros elementos para enriquecer o texto e Uhum. fui fuçando minhas lembranças, não, aí fui olhando fotos. Não, é isso mesmo, vamos botar lá no papel, A verdade é que entendeu? no momento que você escreve, você é um fingidor. Você Sim, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deverá sente. E aí, exato. tipo, você tem que, claro, dar a sua perspectiva. Eu percebi em vários momentos da escrita essa questão de pegar e falar, não, pode não ter sido assim, mas a lembrança que eu tenho é Sim, exatamente desse jeito. eu O que eu fiz lembro é isso. questão, eu tenho coisas, fiz questão de
de mencionar isso. Pode não ter sido assim. Esses dias, só para a gente encerrar, esses dias eu fiz uma provocação. Num determinado momento, eu estava com o Tiago e eu perguntei para ele o que, que ele tem de memórias. Ah, eu não lembro das coisas, não. Bem assim, né? Eu não lembro das coisas, Bruto. não. É. Aí eu falei assim, cara, você lembra? Vai lá dentro que você deve ter uma lembrança. Aí ele parou, parou, parou. Daqui a pouco ele lembrou determinada cena. Aí, quando foi dias atrás, eu fiz com a Thaís o mesmo exercício. Só estava eu e ela aqui. Aí eu falei, o que, que você lembra? Ah, eu lembro da goiabeira, lá no setor de indústria, aqui não sei o quê. Ah, então você lembra. Aí, de vez em quando, eu faço com Natália, né? Natália é mais nova, é outra Uhum. geração, teve outras oportunidades que os mais velhos não tiveram, teve outros acessos que eles não tiveram, não teve os traumas de infância que os outros tiveram. Ela tem uma vidinha, como ela disse, eu tenho uma vida de boa, meus 25 anos é de boa. Aí eu perguntei para ela já tem memórias assim que eles, na idade, por exemplo, com 6 anos, eles dizem que não tiveram, e ela tem, entendeu? É como se nela tivesse mais presente, mais recente, apesar da juventude dela, é como se as memórias dos 6, 5 anos, nela é mais presente do que neles, porque, no meu entendimento, eles tiveram um outro contexto na vida, bem diferente do dela, né? Então, eu sempre provoco essas discussões para que eu possa jogar coisinhas na cabeça deles, que eu tenho certeza que eles vão para casa e vão ficar. Ah, minha mãe tem razão. Eu lembro disso, mas eu não vou contar para ela, não. Né? Desse jeito. Mas foi, nossa, foi muito bom. Foi muito bom. De novo. Agradeço mais uma vez a presença, agradeço a atenção e agradeço com certeza, claro, os comentários. A gente, isso serve demais para enriquecer e para a gente direcionar. Claro. Muito bom. E vou assistir Troia de novo. Porque Nossa, em é Troia, fantástico. no filme, eu sou apaixonada por Heitor. Eu gosto de Heitor. Para mim, ele é o bom menino. E só fechando, você falou da pandemia em relação a filmes. Eu odiava séries. Eu odiava séries. E eu assisti tudo quanto é tipo de séries, aquelas que você sugeriu e outras que Natália indicou no ano de 2020. Então, quando eu vejo assim, ai, para rever, quando é que vai começar The Witch, por exemplo? Ai, vou ter que ver tudo de novo. E outra descoberta que eu fiz, que eu achei interessante para mim, eu adoro os filmes, eu saio procurando, fuçando filmes com produção africanas e filmes sírios, árabes, por ali assim, sabe? Eu me dei conta que eu gosto disso, eu gosto da questão dos refugiados, eu gosto da guerra civil na África. Aí eu falei, por que, que eu gosto disso? Outras coisas, tipo Titanic. Não, eu quero ver filme que eu fique depois. Gente, e se eu fosse eu? E se eu estivesse na África? E se eu fosse árabe? E se eu fosse muçulmana? Eu fico me colocando no lugar da personagem. O Mas Milagre foi da Cela só. 7 mesmo, que é turco, ele Nossa! é Tem um filme de uma maravilhoso. criança também, chamado Adu, é um menino refugiado. O nome do filme é Adu, é de um menino. Aí eu fico, não, mas o que aconteceu? Sabe, aquilo ali fica me instigando e eu quero ver o filme de novo. Eu já Eu assisti esqueci alguns. o nome de um que concorreu ao Oscar como melhor filme estrangeiro, que eu assisti, que eu achei maravilhoso. E ele não ganhou o melhor filme, ele merecia demais. E ele tem um Ah, nome depois vê. mais estranho, quer ver? Eu abri até aqui a lista de melhores filmes estrangeiros, justamente porque eu já achei que talvez fosse fácil de encontrar. Ah, esse daqui tá bagunçado. Mas, tipo, nossa, tem vários filmes assim. Eu sempre gosto de ver as listas do Oscar, né? Não só por conta de descobrir filmes Aham. maravilhosos como Parasita, né? Roma, que também Não, foi incrível. Foi no ano que Roma ganhou. Teve um outro filme. eu não assisti Roma, mas eu assisti Parasita e eu fiquei
Achei. Muito Cafarnaum. assustada. Ah, É Cafarnaum. Cafarnaum? Cafarnaum. O nome ele é Sim, estranho, né? tá, eu vou Ele é procurar. um drama árabe-libanês. A Ah, direção é de Nadine Labak. tá, eu vou Cafarnaum. procurar. Cafarnaum, eu vou procurar. Nossa, esse filme se prepara, Tá. porque, Pois meu é, Deus eu do me dei céu. conta. Eu vou te Eu me mandar o dei nome dele como se conta. escreve certinho aqui, você vai gostar. Ele Tá, tem disponível, inclusive, no Amazon, tá, Amazon Prime, já dá para ver tranquilo. tá, eu vou procurar então. Valeu. Muito obrigado pela presença. Amanhã é o aniversário do Thiago, né? Sim, aí eu, com muito custo, consegui convencê-lo. Ah, vai lá para casa, tu não vai fazer nada? A gente faz uma comidinha. Ele falou que ele vai chegar meio-dia e ponto. Mas O aí almoço tem depois que eu te estar mando o pronto. Aí link eu lá vou da nossa recorrer. gravação. Tá, aqui aí eu vou recorrer a Thaís para vir fazer a comida, que eu não sou prendada assim, não. Certíssimo. Muito obrigado pela Tá bom? presença mais Aí uma amanhã vez. eu não assisto a aula. Tchau, Beijão. Tchau, beijão. tchau. Tchau, Tchau. tchau, Daisy. Tchau, tchau, Cris. Beijão para vocês. Abraço. Vou parar a Tchau. gravação. Tchau, tchau.